Boa noite a todos. Meu nome é Lázaro, eu represento a Escola Freudiana Seção Teresina e nós estamos hoje com o evento Cine Psicanálise, tendo a alegria de assistir a película Tome-me Como Eu Sou, Quem Quer Que Eu Seja. Faz parte da primeira temporada, episódio número 3, da série Amor Moderno. Sejam todos bem-vindos. A Escola Freudiana Seção Teresina sente-se feliz com a presença de vocês. Hoje nós estamos encerrando os nossos eventos do ano de 2021 e estamos fechando aí com chave de ouro o nosso ciclo Cine Psicanálise com este episódio número 3 da primeira temporada da série Amor Moderno, com o título, então, Tome-me Como Eu Sou, Quem Quer Que Eu Seja, e o convidado que estará fazendo, então, a palestra, teremos aí este momento de bate-papo, é o Marcos Allen Planck. Vocês têm aí na tela de vocês o nosso cartaz com as credenciais do nosso convidado. É uma alegria ter hoje o Marcos conosco, ter todos vocês participando. E agora, para que a gente não atrase, para que a gente possa aproveitar bastante o tempo com o nosso convidado, e logo, logo, o Augusto terá a palavra para apresentar o nosso convidado. Boa noite a todos. Agradeço por ter aceito o convite hoje desse nosso evento, né? Esse desejo que nós temos pela psicanálise, né? E uma das formas da gente estudar um pouquinho a psicanálise é por intermédio do cinema, né? Eu quero me apresentar, meu nome é Augusto César, sou psicanalista em formação pela APP, e também quero agradecer primeiramente ao Marcos Allenberg, né, por ter aceito esse convite, de hoje ser o facilitador hoje da noite aqui, vai fazer os comentários deles daqui a pouco. O Marcos é psicanalista, como já mostrou, é psicólogo, é mestrando em psicologia social e clínica, né? E eu conheço lá pela outra instituição que a gente também, não é que eu faço parte, mas que eu tenho participado também das atividades, que é o NEL. Né? Eu vou passar a palavra. Lá, você quer falar alguma coisa? Ok. Companheiro Augusto, é isso. Marcos, seja bem-vindo. Estamos aí com toda essa turma, uma turma muito linda, muita gente. Em algum momento, seria muito interessante se a gente conseguisse que vocês abrissem as imagens de vocês, né? Mesmo que não permaneçam com a imagem o tempo todo aberta, mas quem sabe, de repente, em algum momento, aquela foto, né, para ficar assim registrado. Nós vamos depois disponibilizar este material lá no nosso canal do YouTube da Escola Freudiana Seção Teresina. Estaremos informando depois a vocês, ainda no grupo, o endereço lá do YouTube, para que vocês depois possam estar assistindo, retirando de lá, fazendo o download. Mas, assim, é uma alegria, companheiro Augusto, a gente poder, em Teresina, expandir a psicanálise, né? A gente tem tido, assim, uma grande alegria em poder colaborar com a psicanálise em Teresina. Hoje, nós estamos praticamente em Teresina, Escola Freudiana Seção Teresina, o Corpo Freudiano, o CEP. Nós temos com o professor Cássio Eduardo, né, um grupo de estudos, uma turma que está aí muito motivada, trabalhando o percurso em Lacan. Então, muito legal. E hoje a gente se reúne no nosso último evento da Escola Freudiana Seção Teresina com o nosso Cine Psicanálise da Associação Piauiense de Psicanálise. A Escola Freudiana Seção Teresina ela é mantida pela Associação Piauiense de Psicanálise. Então, olha, é isso. Devolvo a palavra ao Augusto, né? Apenas essa minha fala aqui de reforço. Viu, gente? Augusto?
Bom, como eu falei, agradeço mais uma vez a todos, certo? Agradeço mais uma vez o Marcos Alemplan por ter participado e deixo a palavra agora com você, Marcos. Boa noite. Quero aqui mais uma vez estar agradecendo, né, a oportunidade de podermos participar dessa transmissão da psicanálise. Certo que a psicanálise ela não é monogâmica com relação à instituição, né? A gente tem vários vínculos, né, afetivos, né, transferenciais, identificação, com as várias possibilidades de transmissão das escolas, né, dos grupos, dos círculos e demais organizações, né, que se tem em volta aí dessa busca, né, pelo estudo da psicanálise, né, da transmissão, que é um dos elementos da formação do analista, juntamente com a análise, né, de cada um e a supervisão, né. Quando eu fui convidado, né, para estar comentando alguma coisa com relação ao cinema, né, filme e tudo mais, logo eu me interessei de estar referindo a essa série, que é uma série que já estava discutindo já com amigos, né, sobre, e realmente é muito interessante nós fazermos alguma referência à psicanálise, porque se trata de histórias de amor, né? E é isso que nós fazemos toda vez que nos lançamos a ser analista, de escutarmos histórias de amor, né? Então, eu preparei aqui um texto para direcionar algumas coisas, né, das quais eu consegui aqui pontuar, né? Lógico, eu não vou estar conseguindo esgotar, né? Isso tem a ver também com o meu próprio percurso de leitura e encontramos esses limites, né? Mas acho que o interessante aqui é fazer circular, né, essas impressões e essas referências nós podemos estar fazendo com relação àquilo que podemos aprender, né, desse episódio e com as leituras que nós fazemos, o percurso de análise, né, o próprio trabalho como analista e assim vai, né? Então, vou começar a leitura, posso parar para abrir algumas coisas aqui, quem quiser também me perguntar alguma coisa pode, mas ao final a gente vai estar abrindo para comentários, né, sobre essas impressões que se teve com esse belo episódio, né? Eu achei uma coisa muito interessante. Ele é o episódio que mais faz referência à série, né? Então, eu acho que vale muito a pena, né, a gente falar alguma coisa sobre ele. Eu vou estar falando aqui sobre a relação de Freud com o cinema e disso para demonstrar como é que a gente pode estar se utilizando da psicanálise, né, e poder estar fazendo algum tipo de ótica, né, sobre o cinema e psicanálise, e a partir disso eu vou estar tecendo alguns pontos sobre o texto do Freud, que é um texto que, de certa forma, finaliza o percurso dele naquilo que o Freud falou de metapsicologia, né, que seria a explicação e a teorização sobre o aparelho psíquico e como que o Freud concebe um tipo de psicologia geral, né? E quando ele fala das questões relacionadas à metapsicologia, ele dá uma explicação do ponto de vista econômico, dinâmico e topológico. Então, vou começar a leitura do texto e vamos ver, né? Que é igual a análise, a gente sabe o início e o fim, né? O que vai dar ali no meio é igual o jogo de xadrez, né? Então, Freud, segundo Tânia Rivera, que é a referência que eu pego aqui para pensar
inicialmente psicanálise e cinema, né? Ela escreveu um artigo chamado A Cena e a Outra Cena, Freud e o Cinema, né? Então, a Tânia vai falar assim que o Freud recusara-se em aceitar o convite de Samuel Goldwyn, cineasta de Hollywood, para assessoramento de um filme sobre a psicanálise em 1925. E informa que desde 2009, isso é o Freud, né, respondendo ao Samuel Goldwyn, que a primeira vez que ele assistiu a um filme, né, foi em 1909, o Freud foi ao cinema, ele estava indisposto com o cinema, né? O Freud desinteressava totalmente com o cinema. Meses depois, quando recebeu outra proposta do então diretor de cinema G.W. Pabst, né, sobre o filme titulado Segredos de uma Alma, isso foi em 1926, Freud refere que, ao menos, o primeiro convite, né, no caso do Goodwin, se tratava de um filme de amor, e esse estaria mais condizente com a proposta da psicanálise, visto que a demonstração teórica seria insípida. Então, Freud já está apontando assim que as histórias de amor no cinema elas seriam mais interessantes quando se trata de questões psicanalíticas, né? Essa é uma observação importante, né, visto que o inconsciente, né, o objeto a ser investigado pela metodologia psicanalítica, se dá em outra cena, né? Freud não escreveu sobre o cinema, até onde se sabe, mas se debruçou sobre a literatura. Nesse momento, você sabe, estão me escutando bem? Até então? Tá certo? Tá, vamos continuar. Então, na série Modern Love, segundo o site, né, Adoro Cinema, acompanhamos um compilado de histórias reais que exploram não só o amor em suas múltiplas formas, né? Seja romântica, sexual, familiar, platônica, né? Tem capítulos que vão abordar isso tudo, mas também outros sentimentos comuns à experiência humana, como a perda e redenção. Então, a perda, onde que nós vamos estar, de certa forma, nos direcionando para pensar a melancolia. Por se tratar de histórias de amor que foram publicadas no jornal do New York Times, para então ser roteirizadas e transmitidas na forma cinematográfica, estamos condizente do que Freud indica no que seria a relação da psicanálise com o cinema, sem usarmos da sua metapsicologia como algo sem gosto e selvagem, né? Então, quando Freud fala assim, o que seria interessante da psicanálise no cinema, não seria para demonstrar necessariamente a teoria psicanalítica, né? Ou que seria uma análise. E não daria, porque o inconsciente ele tem essa impossibilidade de se apresentar, né? O consciente ele tem necessariamente o seu aparecimento em um tipo de descuido, né? Então, uma escuta clínica é uma escuta sobre uma narrativa de amor, né? Como eu já estava introduzindo, onde o analista se torna integrante através da relação transferencial, em uma narrativa que não busca um fim, embora possa existir um fim de análise. Então, o analista ele se vê envolto, né, por questões da transferência, dessa repetição que o analista tem das séries psíquicas, né? Quando eu falo de repetição, desse investimento de algo que é da própria história do analisando. Então, o analista ele é colocado nesse meio dessa narrativa sobre a história de amor, né, que o analisando traz. O divã é o leito de fazer amor, amor de transferência. Então, quando a gente fala de fazer amor, é que há essa produção, né, através da interpretação e as elaborações, né, que o paciente tem, de relocar na sua vida os direcionamentos libidinais que essa pessoa tem. E se desidentificar e se identificar novamente, né, nesse processo, onde que ela possa achar uma via que ela consiga
de alguma forma, fazer o atravessamento de sua fantasia. Não é por menos que os casos clínicos podem ser lidos como romances, né? O caso de Dora, do Hans, Homem dos Ratos, né? Homem dos Lobos, a própria história da história, a biografia, né? do Doente dos Nervos que o Freud toma para falar sobre o Schreber, né? Mas ao que podemos nos orientar de um filme para tecermos comentários psicanalíticos. Então, assim, como é que a gente pode pegar dessa narrativa, né, desse episódio que agora nós tivemos, o que pode nos autorizar de alguma forma, né, quais seriam os balizadores para a gente pensar em fazer algum tipo de comentário com base na psicanálise, né? Então, retorno ao artigo de Rivera para tais considerações. Primeiro, temos que nos ater que, diferente do cinema, a psicanálise não sustenta nas imagens para montar a cena inconsciente. Podemos dizer também, indo um pouco além da autora, né, aqui já estou falando, que o roteiro não é algo necessário, visto que a associação livre possibilita o erro, o tropeço, a manifestação do inconsciente nas suas formações, como elencou Lacan. Né? Qual seriam as formações inconscientes? O sintoma, os sonhos, os xistes e os atos falhos. Portanto, nos resta fazer como se faz para a análise dos sonhos, transmitir a imagem em palavras, como faz o analisando. Então, o que seria interessante, como analistas, né, frente a essa condição do cinema, a gente vê daquilo que seria das entrelinhas, né, de transformar as imagens em palavras e ver qual que seria algum tipo de manifestação inconsciente através dos descuidos, né? Aquilo que era para ser dito de uma forma, mas foi falado de outro. Né? Essa diferença entre o dizer e o dito. Né? Então, é sobre a manifestação do inconsciente que necessariamente podemos considerar que há uma possibilidade de análise, né? Sem a qual fica difícil. Segundo Rivera, a encenação se torna central para a psicanálise, pois se trata da fantasia em que sua montagem se faz como narrativa complexa das imagens e palavras. Mas, ao retornar essas cenas, há uma edição subjetiva de tudo que aquilo já se viveu. Então, quando a gente vê a montagem das cenas, né, e aí essas cenas todas é uma narrativa, né, da própria protagonista, então a gente vai ver assim, que como o próprio analisando fala das narrativas dele, da vida, da história de amor dele, das condições da qual ele vem ter algo a dizer para alguém, que nesse caso aí é o analista. Há edições, né? Então, a associação livre, ela nunca é tão livre assim. Há condições, né, próprias da condição psíquica, né, desse analisando, que não permite dizer tudo. E, por outro lado, o analista também, ele, né, conforme ele progrediu na sua análise, né, ele pode também ter resistência na escuta, né, se ele não trabalhou bem a angústia. Então, com a condição do lugar de analista que ele assume, é importante de que se sabe que nem tudo consegue ser dito na análise. Então, a partir de agora, estarei não só referindo a relação da psicanálise e cinema, como o próprio episódio, e também sucintas referências ao texto Luta e Melancolia, escrito por Freud em 1915, mas publicado em 1917. Né? Então, a cena se abre, né? A gente vê a Alexi, né, às voltas de como se definia um texto. Né? Isso é bem interessante.
e ela começa a narrar uma cena, né, sobre comprar pêssegos, né, num supermercado, em que a Alex, né, que é a Anne Hathaway, com vestimentos extravagantes, né, com plumas, paetês, só para ir a um supermercado ainda pela manhã, né? Esse desejo louco, né, pelo pêssego. Então a gente já vê um traço onde que há um exagero com relação ao objeto que ela busca. Ela sorri sempre a todos que vê, né? O que destoa dessa cena, e aí essa questão própria do surgimento do inconsciente, né? Isso que destoa, que parece estranho, é a artificialidade desse momento. Logo, já podemos recorrer à diferenciação entre realidade e realidade psíquica, e avançando um pouco mais, sobre a perda da realidade na neurose e na psicose, né? Aos poucos vamos descobrindo como o mundo em volta de Lex é alterado por sua realidade psíquica, algo tão forte que logo os figurantes escolhendo seus produtos começam a dançar, né? Estamos dentro de uma cena musical. Então, quando o Freud refere sobre a perda da realidade na neurose, na psicose, onde que na neurose há um certo tipo de parcelamento da realidade ou alteração daquela parcela, nós vemos que na psicose existe essa condição de alteração quase que total com relação à realidade. Então, acontece aquele musical, né? Que vai terminar lá no pátio do estacionamento, né? Então, é como que esse momento de relação, né, esse momento de mania caracterizado pela própria Alex, né? Ela fala assim que ela fica num momento de êxtase, né? Lá no final ela fala: hoje eu estou saindo do momento de depressão, agora à noite eu vou ficar assim muito louca, né? Então, as frutas voam de um lado por outro, carrinhos rolam pelos corredores. É um exagero da felicidade impressa na cena que a imagem do eu de Lex se destaca perante tantos objetos a serem adquiridos, sendo que nenhum ganha a exclusividade de investimento até que aparece Jeff perto dos pêssegos. Então, essa figura do supermercado é bem interessante, porque no momento de mania, há uma sucessão de objetos que a pessoa vai investindo, mas não necessariamente tem aquele objeto específico, né? E aí ela vai em direção aos pêssegos, mas nem é no pêssego que ela se interessa, já é no Jeff que ela encontra lá, né? Eu estou aqui me atendo a um tipo de leitura de um comentário, tá? Eu vou deixar aí nas descrições um comentário sobre esse episódio. Podemos agora chamar atenção para o título do episódio: Aceita-me como eu sou, quem quer que eu seja. A primeira parte, uma referência ao apelo ao outro, né? Aceita-me. Então, aquilo que se refere a um momento narcísico onde que se espera um investimento do outro. Seguindo de uma indefinição, né? O próprio sujeito pelo ocultamento de si, onde se lança como um enigma ao outro. Essa parte, quem quer que eu seja, ou seja, ela não se define, mas procura essa definição a partir da necessidade e a demanda do investimento libidinal que vem do outro, característica que nós vamos encontrar no momento do narcisismo primário. Então, a gente tem um momento, né, lá do texto do Freud, sobre o narcisismo, onde que há um autoerotismo, né, onde que não existe uma unidade necessária, mas que as partes ali, né, do corpo, elas têm algum tipo de prazer, né? E
e que após o investimento do outro, né, de uma imagem do qual possa integrar essas partes que estão todas soltas desse corpo, há um primeiro narcisismo, que é onde que há o investimento, né, a centralização da libido, né? Então, esse momento o Freud chamou de narcisismo primário, onde que encontramos o eu ideal, né? Depois, com a relação desses cuidadores, né, pai, mãe, né, outras pessoas que podem participar disso, há um narcisismo secundário, onde que existe a projeção do narcisismo frustrado dos pais, ou seja, aquilo que se direciona, né, à criança, de que ela vai alcançar aquilo que os pais não alcançaram, né? Esse ideal de eu, onde que ela precisa alcançar, né? Abandona esse narcisismo primário em termos de investimento e parte para esse narcisismo secundário, desse ideal de eu. Porém, isso não é um caminho sem volta, então vai transitando, né, de alguma forma, onde que, dependendo da condição estrutural, pode regredir até o momento do autoerotismo. Então, essa libido ela vai transitando até esse momento, né? Então, cabe ressaltar que toda narrativa nos é relatada pela própria Lexie, visto que ela está se descrevendo em uma página de relacionamento amoroso. Então, ela conta, né, dessa situação do que ela viveu, né, em toda a sua vida, desde os 15 anos, mas ela já chega no momento onde que ela está resgatando isso, né? Freud, quando lança a mão sobre a bruxa, né, a metapsicologia, antes de 1920, ao dizer que o aparelho psíquico é regido pelo princípio de prazer. E, para isso, a pulsão tem objetivo de reduzir tensão provocada pelo acúmulo da libido, pois o aumento da excitação promove o desprazer, o que podemos referir a uma dor psíquica. O aparelho psíquico se estrutura na tentativa de promover a satisfação das exigências intrapsíquicas e lançando objetos na realidade externa. Ou seja, nesse movimento que o aparelho psíquico tem em encontrar esses objetos, né, para diminuir a tensão nesse circuito pulsional, né, que vamos entender como é que se dá a diminuição dessa tensão que causa a dor psíquica, tá? Então, o aparelho psíquico ele surge necessariamente para isso. O aparelho psíquico se estrutura na tentativa de promover a satisfação das exigências intrapsíquicas em relação a objetos da realidade externa. Assim, quando há diminuição da tensão por se alcançar um objeto que venha complementar, preencher o vazio ao qual o aparelho psíquico se estruturou, há a sensação de prazer. Porém, todo objeto só elimina a tensão parcialmente, ou seja, não há objeto que possa eliminar toda a tensão. Além disso, todo esvaziamento causaria o retorno do aparelho psíquico em um estado de inércia. Ou seja, a eliminação de toda a tensão não causaria apenas a eliminação da dor psíquica, né? Que é esse resto de tensão que fica no encontro com o objeto, mas a morte instantânea. Viver, portanto, é suportar o mínimo de desprazer. É necessariamente suportar a dor de existir. Então, se a tensão, de alguma forma, causa essa dor psíquica, né, toda a sua eliminação seria comparável à morte, né? Um encontro desse objeto, né, que no caso, a gente só tem objetos parciais, ou seja, a diminuição da tensão dessa libido, né, causada pelo acúmulo da libido, ela não acontece totalmente, né? Seria o encontro desse objeto, né, de que o Lacan refere como objeto pequeno a, né, que esse objeto que se espera, né, que poderia diminuir toda a tensão, né?
A relação com os objetos constitui o sujeito e a partir da história do sujeito com seus objetos iniciais em sua vida. Podemos situar como a melancolia se apresenta em resultado de uma perda da libido do sujeito, ao perder o objeto de amor idealizado, né? Como refere Alves, em Melancolia, objeto perdido que me assombra, diferentemente do processo de luto, no qual o sujeito vivencia uma perda real, a melancolia se manifesta como uma estrutura clínica marcada pela idealização de objeto perdido, com o qual o sujeito se identifica. No sujeito melancólico, a perda não simbolizada é acompanhada pelo predomínio da realidade interna, que se sobressai da realidade externa. Esse é um dos fundamentos pelo qual a melancolia se aproxima da concepção das psicoses. A melancolia é o resultado psíquico da perda de objeto idealizado. É possível verificar que o sujeito não sabe quando o perdeu, nem por quanto tempo haverá o investimento do objeto perdido que está internalizado. Então, a gente pode ver que a própria Alex, ela não situa algum tipo de evento na sua vida onde que possa ter causado isso que a faz sofrer, né? Que a faz ter dificuldade em manter esses laços sociais. Ela só fala assim, teve um dia que eu não levantei da cama, né? E é isso. Continuando aqui. A partir dessa concepção, a perda pode ser vista muito mais como uma modificação dessa relação do que como encerramento dela. Então, a gente observa que se trata de uma relação com o objeto. Segundo Quinet, a perda que o sujeito não sabe que teve de algo que ele não sabia que tinha se manifesta como um esvaziamento da libido através de um furo deixado pela experiência psíquica da falta. Ou seja, aquele objeto, né, ele falta e a libido, ela se esvai. Segundo Freud, em Luto e Melancolia, a melancolia se caracteriza por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e um rebaixamento de sentimentos de autoestima, que se expressam em auto-recriminações e insultos, chegando até a experiência delirante de punição. Esse quadro se aproximará mais da nossa compreensão se considerarmos que o luto revela os mesmos traços, exceto um. Então, segue Freud. Falta nele a perturbação do sentimento de autoestima. Então, essa recriminação constante, né, diante dessa perda, é o que vai caracterizar principalmente a melancolia com relação ao luto. No resto, é a mesma coisa. Esses traços podem ser observados na vida de Lexi quando entra em seu apartamento. Nota-se que a trilha sonora acompanha sua mudança de estado de humor. Né? Mais uma vez, essa possibilidade de podermos observar essa relação de realidade e realidade psíquica, né? Onde que tudo ali que gira em torno do capítulo também acompanha esse estado de humor, essa vivência da realidade psíquica que a protagonista tem. Então, Lex vê sua imagem no espelho, que logo se desmorona. Né? Então, quando ela está de frente a esse eu, né, ela vai cada vez mais se embotando. As cenas que se seguem com a prostração ao reencontro com Jeff, né, então ela está prostrada, né, na cama, e esse reencontro, né, já que ela marcou com Jeff, né, de sair, né, que está muito empolgado com o reencontro com Lexi, né? Então ele está todo nesse movimento, né, da expectativa desse encontro, desse objeto de amor, né? Então um traço bem neurótico dele, né? Leva consigo um presente, um pêssego de madeira, né? Voltaremos a esse ponto. Podemos retornar o que Freud refere às diferenças entre luto e melancolia, sendo que o luto é o mundo que se tornou pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego. Então, a Alex, ela se vê como algo a ser recriminado. Né? Não é necessariamente
o que está em volta é desinteressante. Ela é a pessoa propriamente desinteressante, né? O doente nos descreve o seu ego como indigno, incapaz, moralmente desprezível. E moralmente desprezível. Ele se recrimina, se insulta e espera ser rejeitado e castigado. Humilha-se perante os demais e tem pena dos seus por estarem eles ligados a uma pessoa tão indigna, né? Então, é aquela cena que ela fala, quer subir, quer tomar café, fazer sexo, alguma coisa assim. Então, ela se acha a pior pessoa do mundo frente a qualquer outra pessoa, né? Não julga que lhe aconteceu uma mudança, mas estende sua autocrítica ao passado, afirma que ele nunca foi melhor, né? Quadro desse delírio de inferioridade, predominantemente moral, se completa com insônia, recusa de alimento e uma superação extremamente notável no ponto de vista psicológico da pulsão que compele todo ser vivo a pegar-se à vida. Então, ela desiste totalmente de tudo que ela constrói na vida dela, principalmente do emprego, né? Desses encontros que ela consegue marcar, ela simplesmente acha que aquilo ali não vale mais a pena, ou ela não vale mais a pena estar nisso, né? Lexi não sai de casa, pouco se importa com o trabalho ou que as pessoas possam colaborar em tentar motivá-la, né? Então, não se trata de uma questão de motivação, né? De fazer, vamos lá, você consegue, né? Vamos sair dessa, né? O sol há de brilhar outra vez, não adianta. Não se trata disso. O que Freud já relatou anteriormente, né? Pois, tanto do ponto de vista científico, né, quanto terapêutico, seria igualmente infrutífero contradizer o doente que faz tais acusações contra o seu ego. De algum modo, ele certamente precisa ter razão de descrever algo que se comporta tal como lhe parece. E, de fato, logo teremos que confirmar, sem restrições, algumas de suas afirmações. Ele realmente é tão carente de interesses, tão incapaz para o amor e para o trabalho, como afirma. Voltamos ao presente de Jeff, o pêssego de madeira, que representa a tentativa de eternizar o que poderia ser perene. Então, quando ela fala assim, vou atrás do pêssego, né? E ali acaba tendo esse encontro com o Jeff apresenta a possibilidade de um objeto onde que ele não vai se acabar, né? Um objeto eternizado, né? E ela totalmente desconsidera isso, né? Um objeto que representaria o que estava em cena no primeiro encontro, que não sofreria do apodrecimento pelo tempo e, portanto, não sofreria com a morte. Ou seja, um objeto que não teria a possibilidade de ir pela sua própria condição. Lex não dá muita importância, mas o aceita e o guarda, né? Lex faz a retomada de sua história desde quando se lembra do primeiro momento em que não quis se levantar na cama e ir para a escola. Refere ainda que seus pais foram perceber muito depois. Ela falou que ficou 21 dias, né, na cama e os pais ali, né, achando que ela estava doente e tudo bem. Talvez já um indicativo do pouco investimento parental, né, com relação ao narcisismo secundário, em que os pais investem na prole para que a sua frustração narcísica não venha a cometê-los. Então, não é dado, de alguma forma, ali a gente percebe no discurso dela, nessa rápida passagem, um tipo de acompanhamento, né, de investimento paterno e materno nisso que ela é cometida. Lex narra seu percurso até se formar em direito e tem a estratégia de compensar o tempo em que está no fundo do poço em seus estados de mania. Ou seja, começa a negociar esse estado de mania com relação àquilo que a sociedade capitalista sempre exige dos sujeitos, né? A produtividade, né? Você tem que se formar no ensino médio, partir para a graduação, se graduar, ir para o mercado de trabalho e produzir, né? E esse estado de mania é muito interessante
para o discurso capitalista, né? Onde que, enquanto o sujeito está ali produzindo, ele é ótimo, mas se ele se deprime, né? Se ele não quer ir trabalhar, então, olha, desculpa, você é descartável, né? Entre muitos tratamentos e recursos medicamentosos, Lex se torna um advogado no ramo de entretenimento, né? Então, ou seja, aquilo que serve para diversão e a defesa, né, dos interesses do entretenimento, né? Olha só como o estado de mania ele se encaixa muito bem, né? Freud nos apresenta uma explicação metapsicológica sobre os processos melancólicos, em que houve uma escolha de objeto, uma ligação da libido a uma pessoa determinada, né? Seja qual uma dessas. Graças à influência de uma ofensa real ou decepção por parte da pessoa amada, essa relação de objeto ficou abalada. O resultado não foi o normal, uma retirada da libido desse objeto e seu deslocamento para o novo, mas foi o outro, que parece requerer várias condições para sua consecução. O investimento do objeto provou ser pouco resistente, foi suspenso, mas a libido livre não se deslocou para o outro objeto, como acontece no luto. Há essa retirada do objeto, né, que não é encontrado mais na realidade, essa libido volta para o eu e, de repente, já tem um outro objeto ali já aguardando para investimento. Isso não acontece na questão da melancolia, porque esse objeto, quando ele é perdido, ele é identificado a uma parte do eu. Então, o eu ele fica ali um pouco com a identificação, né, desse objeto e com esse investimento, né, libidinal. Mas existe uma série de recriminações sobre esse objeto que se foi e que não é direcionado para o objeto, né? Podia questionar por que você me deixou, né? Por que foi necessário te deixar? Vamos pensar alguém, né, que vive alguma violência doméstica, algo do tipo, né? Mas como há a introjeção desse objeto no eu, as recriminações recaem sobre o próprio eu, né? Lá, aí voltando aqui em Freud, lá, contudo, ela não encontrou um uso qualquer, mas serviu para produzir uma identificação do ego com o objeto abandonado. Deste modo, a sombra do objeto caiu sobre o ego, que então pode ser julgado por sua determinada instância como um objeto abandonado. Freud ainda aqui não tinha organizado a coisa que vai acontecer só lá em 1924, se não me engano, 26, sobre a instância do supereu, né? Mas aqui já está falando que existe essa sombra do objeto que cai sobre o eu, né? Assim, a perda do objeto se transformou na perda do ego. E o conflito entre o ego e a pessoa amada em uma bipartição entre a crítica do ego e o ego modificado pela identificação. Então, aquilo que a pessoa em estado de melancolia ela critica nela era o que poderia ser criticado nesse objeto de amor, né, idealizado, que ela perdeu. Para concluir, né, e abrirmos mais para considerações, visto que a relação do espectador também é uma relação de transferência, né? A gente transfere e se identifica com os personagens na cena, né? Isso que aconteceu com todos nós. Vamos para a cena que Lex é mais uma vez demitido de seu trabalho, né? Mas é acolhida pelo investimento de um outro, né? Aquela colega de trabalho, no qual se dispõe em não só escutá-la, mas fornece uma imagem sobre ela. Então, ela vai falar assim, é a pessoa mais divertida que eu conheço. Então, ela já apresenta, né, nisso que está no momento especular da relação do estágio do espelho, né? Onde que o outro aponta, ah lá você, ah lá como é que é você. Né? Um eu integrado, e ela vai falar assim, você é a pessoa mais divertida que eu conheço. Né? Lex, então, pode fazer uma retificação subjetiva sobre seu sintoma e se inclui na produção dele. Isso quando? Quando ela começa a dizer sobre o próprio sintoma e começa a questionar sobre o próprio sintoma
disso que é essa mudança de humor dela, né? Dando uma significação, né? Ela dá uma significação à dor dela. É como se um elefante tirasse a pata do meu peito, né? Nessa sensação de esmagamento, né? De pressionamento, é o que nós podemos fazer referência à operação do superego sobre o eu, né? O superego é tirânico sobre o eu, nesses momentos das recriminações por parte dessa identificação que o eu tem com o objeto. Assim, a seguinte, Lex procura resgatar a imagem que os outros de seus relacionamentos amorosos, né, e amizades que ela teve, na tentativa de retificar sobre suas ausências, né? Mas o ponto auge é a própria identificação através de um texto ao qual se candidata a ser objeto de investimento amoroso. Então, ela procura a rede social, né, e começa a fazer uma descrição do eu, né? Então, ela faz essa montagem através da escrita, né, e se lança ao outro para que esse venha fazer esse investimento, né, nesse movimento contrário, que ela se coloca como objeto de investimento não só da perda objetal que ocorreu em algum momento da vida dela, mas que esse investimento venha de outro, né? Então, a cena, ela se finaliza, se fecha no pêssego de madeira, né? Esse objeto onde que, de alguma forma, foi eternizado na vida dela e não colocado como perda, né? Então, é isso que eu coloco de início, né, para a gente estar conversando, e vamos abrir aí para a gente conversar um pouquinho mais. Marcos, muito obrigado. Foi brilhante aí sua colocação sobre esse episódio, né, dessa personagem, né, que apresenta um quadro de bipolaridade. Você explanou bem a questão tanto da mania, né, e tanto da melancolia, né, o Freud e Lacan. E a gente abre aí para os comentários aí, quem quiser falar, fazer algum comentário sobre o filme, sobre as colocações que o Marcos apresentou. Boa noite. Agradecer ao Marcos aí pela explanação aí, e também de uma forma bem tranquila, bem detalhada, como ele colocou aí a psicanálise aí no filme. Mas, assim, interessante é que eu pude perceber aí na fala do Marcos que, na melancolia, a gente sente, né, a gente percebe ali a questão da falta, da ausência, do vazio, mas também, quando o Marcos fala que há uma idealização do objeto, a gente percebe aí a questão da identificação, como ele falou, que é o ponto central aí da melancolia, essa identificação com o objeto. Então, apesar de passar pela questão da falta, da ausência, mas a questão da melancolia maior é a questão da presença do objeto, justamente por causa dessa identificação, dessa idealização do objeto. Então, eu achei assim, não sei se eu estou correta, mas foi assim que eu fiz a leitura. Apesar de ter esse vazio, mas a gente percebe a presença do objeto por causa dessa identificação narcísica, digamos assim, com o objeto. Estou certo, estou errada? Me corrija aí, Marcos. Exatamente, né? Agora a gente pode estar falando um pouco mais desse processo que o Freud achava muito interessante, né? Freud, ele, em algum momento, vou lembrar bem agora, ele fala assim, olha, por que é tão difícil a gente... por que não seria tão fácil, na verdade, né? Não seria tão fácil a gente se embriagar, né? E não ter esse problema com a ressaca e poder nos relacionar e não ter esse problema de perder o objeto de amor, né? Porque é isso que é interessante, né? Por que existe esse tipo de dor psíquica nesse momento onde que
ao vasculharmos a realidade, não encontramos mais aquele objeto que estava sendo investido, né? Em que, em alguns momentos, para alguns, esse resgate desse investimento ele vai acontecendo paulatinamente, não só com relação ao próprio objeto, mas como as lembranças relacionadas a esse objeto, né, vai fazendo esse desinvestimento e esse investimento recai sobre o eu e depois faz um novo movimento para investimento de outros objetos. Então, assim, os objetos podem ser, sim, idealizados, não tem problema, né? Mas ele vai encontrar que há uma certa dificuldade, né, nisso que aconteceu no momento onde que essa pessoa passou pelo narcisismo, né, em que esse objeto, né, de investimento, ele retorna até esse momento do eu ideal, mas ali no eu ideal tem um certo problema, né? Então, há uma identificação, ou seja, parte desse objeto, ele passa a fazer parte da condição psíquica dessa pessoa, né? E o próprio eu, ele não encontra mais lugar, né? Por quê? Ele está ali assombrado, né? Vamos dizer assim, por esse objeto. Ele não consegue fazer esse movimento de desinvestimento dele, ele não abre mão dele, de fato. Né? Onde que a gente vê problema na condição da castração. Né? O que acontece lá no momento do Édipo? Né? Abre-se mão de um certo objeto, né? No caso é a mãe, para poder investir em outros. Né? Então o pai intervém, faz esse trio, né? Criança vê, não, por aqui não posso ir, mas assim, eu não posso ir por aqui, mas eu posso ir pegar esses investimentos com outras coisas, eu posso me apegar a outros objetos. Há um certo problema na questão da melancolia, né? Onde que esse objeto, de fato, parece que não é abandonado. É como se houvesse, assim, uma cisão do eu, onde parte do eu ele se identifica com o objeto e a outra parte do eu ele vai se recriminar, ele vai se atacar. Existe alguma coisa assim na melancolia. Exatamente, essa cisão, é isso mesmo. Né? E aí essa recriminação recai sobre essa parte que é introjetada. Uhum. E essa introjeção, a gente vê problemas assim, de introjeção de outras coisas. E a gente vê como que condições inconscientes vão ser encontradas na sintomatologia, né? Psicopatológica dessa pessoa. Então, assim, ela se recusa a comer, por exemplo. Tudo aquilo que é relacionado à introjeção também acaba sendo influenciado. Então, como é que Freud ele vai nos apontar, né, sobre as determinações inconscientes sobre os sintomas? Mais alguém? Vamos lá, né? Eu achei assim, essa compilação da série, que é uma série de crônicas que foram escritas, né, no New York Times, aí transformaram, e assim, tem outras coisas sobre o luto lá também, tem o primeiro capítulo da segunda temporada, que é excelente, é uma coisa que vale a pena, né, de estar olhando, né, demais. Olá, boa noite. Boa noite. Me chamo Fernando. Eu me situei na cena no lado onde ela é Jeff, né? Jeff traz lá um presente para ela. Uhum. E ela dá uma olhada e logo convida para um café e fala em sexo. Também quando ela vai para o supermercado, em busca do que ela gosta, né? Que é o peixe. Né? Não sei se está saindo. Se minha voz está saindo aí, porra. Tá saindo. Tá, né? Isso.
que eu percebi que o psicótico ou a psicose torna público com mais facilidade, né? Ou seja, não tem muito a ver com o psicótico, mas é o que a mente aqui manda falar. Ele expõe, né, que você vê a facilidade dela correr dentro do supermercado, embora não seja o objeto que ela está procurando ali seja o pêssego. Quando Jeff aparece, ele deixa de ser o Eros, ele deixa de ser o objeto desejante da pessoa que tem essa falta. E o neurótico ali, a gente vê que ele fica assim, ele se retém, né? E lá quando ela convida ele para o café, ele vai burocratizar, né? Burocratizar como assim? Ele não topa de vez ali. É o ser humano que quer, e aí ele abafa. Ou seja, o que eu quero dizer com a fala? Que o psicótico ele torna público sem ele saber que está tornando público, e o neurótico ele tem uma dificuldade muito grande de mostrar, de declarar. Já para concluir, nessa última fala onde eu observei, Lexi, a dor, de uma forma ou de outra, você vai ter que expor, né? Verbalizar. Ou seja, o que eu pude entender é que, acho que Freud escreve lá em 1920, o desprazer, né, que ela teve, quando ela vai se animar toda ali, se arrumar para um encontro, e entra ali o desprazer, e o psíquico ali tem um conflito. E gostaria de deixar a pergunta para você que deixou um seminário desse top muito explicado, é que, no caso, quando ela falou para aquela outra pessoa lá na mesa, eu tenho um transtorno bipolar, né? Eu sofro disso. Ela estava querendo dizer, olha, eu suportei até agora eu tenho que falar para alguém. E sempre essas pessoas irão falar para as pessoas mais próximas, né? Essa é a pergunta. Assim, a gente tem que considerar que aquele encontro, né, que ela teve no supermercado, né, ela já estava no estado de mania, né? O que seria estado de mania? É quando aquele investimento que estava no superego, que estava castigando o tempo todo, né, o eu, ele cede para o eu, né? Onde que é um certo triunfo do eu sobre os objetos em volta. Então, o eu é magnífico, né? Então, ela faz toda aquela cena de dança, né, de sedução e de possibilidades, né, de encontros amorosos, porque ela se ama demais, ela já está pronta para isso, e ela acha interessante e tudo mais. E, nesse momento, ela começa a ceder algo que é do eu para esse outro objeto, que, no caso, é o Jeff, né? Então, assim, no ponto de que acontece do Jeff, ele está ali atrás, né, de toda a sedução, do cortejo, né, algo próprio, né, de um certo tipo de masculinidade que ele se constituiu, né, de chegar, né, de seduzir, né, impedir falar dele, né, mostrar alguma coisa que ele possa fazer e tudo mais. Né? Mas ela tem essa quebra, porque ela não se dá por esses investimentos, né, paulatinos. Né? O que a gente tem que considerar também sobre a questão da perda do objeto? Que, quando há perda no objeto, existe uma perda narcísica, que a pessoa perde esse lugar que esse outro colocava. Né? Então, não é só simplesmente esse investimento que ficou ali,
depositado que vai ter que ser resgatado, né? Não tem como mais encontrar uma possibilidade de diminuir essa tensão psíquica, porque o objeto não está mais ali, então há essa tensão pela libido, né? Que tem que ser resgatada, direcionada a um outro objeto, se a gente considerar Freud, né? O eu é um objeto em Freud. Mas também esse lugar que o outro, né, nos dá pelo investimento dele. Se a gente continuar no texto lá sobre o narcisismo, né, ele vai dizer que na condição de investimento que cada um tem sobre os objetos, né, e é uma coisa muito peculiar que ele coloca lá sobre a mulher, onde que ela só aceita investir libidinalmente em alguém que a considera tão quanto ela tem, o amor tanto quanto ela tem por si ou mais. Ou seja, é uma troca, né? Você cede investimento para o objeto, mas de alguma forma você espera esse investimento que se retorne. Então, nesse momento dela, ela está nesse processo que pula de objeto em objeto muito facilmente, né? Mas para ele não, ele já tem essa outra condição, né, de investir aos poucos, né, ver muito bem esse lugar onde é que ele vai estar ficando, né, porque ele também tem um investimento narcísico. Ele quer que ela o considere alguma coisa, né? Então ele não é facilmente, né? Aí quanto a sua pergunta, né, só repete aí para mim, acabei me perdendo aqui. Quanto do que você me perguntou? Ligar aqui o microfone. O ser humano ele vai com essa dor, o indivíduo ele suporta a dor até certo ponto. E ela achou naquela pessoa lá, pelo vínculo de amizade, sim. ela falar, né? Eu tenho um transtorno Y. Isso é interessante porque a gente vai perceber que a transferência não é algo necessariamente presente na clínica. A transferência se dá nas relações, né? A diferença é que o analista ele vai manejar essa transferência de alguma forma, né? Ali ela não está necessariamente sendo um analista, mas é um movimento possível que a Alex tem de fazer um investimento em alguém, né? Investimento numa amizade. E ela se coloca assim, mas eu, né? Logo você vai aceitar mesmo? Eu de dia estou assim, de tarde eu estou de outro jeito, à noite eu estou pior ainda que eu estava de manhã, né? Eu sou assim, eu sou assado, então você vai aceitar mesmo assim? Então a gente vê essa possibilidade de laço social, né? Onde que alguém se dedicou a alguma coisa, a esse investimento libidinal que vem do outro, né? Que está presente lá no momento do narcisismo, né? Não é isso que os pais fazem um investimento libidinal na criança e ela vai lá e consegue organizar a própria libido lá do estágio do autoerotismo que ela estava antes, né? O que o Freud vai falar assim, a majestade do bebê, né? A criança ela tem um investimento tal qual onde que ela se encontra numa unidade, né? Vai haver frustrações, que ela vê também que ela não é esse último biscoito do pacote. Então, já que eu não sou isso tudo, tem que ser alguma coisa. O que é que você... Aí o direcionamento do ideal do eu, né? Então, nesse momento que ela faz uma retificação subjetiva, né? Sobre aquilo que está acontecendo com ela, ela fala assim, gente, olha só como é que está a minha vida, né? Isso está me atrapalhando muito, né? Aí que ela entrou na possibilidade de fazer essa construção de um eu, né? Onde que não se estabelecesse a partir da perda desses objetos, né? Ela pode fazer um outro direcionamento, né? Uma outra construção. Respondi do que você estava guardando? Tá certo. Vou fazer mais uma enquanto o pessoal faz. Pode falar. Se no caso a criança
professor Lázaro aqui, quando permite. Eu falo muito, né, professor Lázaro? A criança que não passa pela fase narcísica, que todos nós temos essa fase narcísica, né? Segundo Freud. Quando a criança ou o indivíduo fica mais subjetivo, quando o indivíduo não tem essa fase narcísica vivida, isso vai refletir na comportamentos parecidos com o caso que nós vimos. Assim, o texto sobre o narcisismo, ele é muito importante desse ponto de vista clínico, porque nós vamos ter uma compreensão um pouco melhor, né, sobre esse percurso de constituição do sujeito. Então, assim, isso do que se passa do autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário e os investimentos objetais, né, que vêm a partir disso, todo mundo vai estar passando, de certa forma, né? Todo mundo esse que se dá na relação com o outro, né? Mas alguma coisa vai acontecer ali, né, desses momentos, onde que a gente pode pensar na escolha da neurose, né, que passa por aí. Então, isso que é importante do ponto de vista clínico, onde que tem alguma coisa desse sujeito com relação ao sintoma dele, né? Então, não é assim, aleatoriamente, né, que passa-se para uma condição de uma neurose obsessiva, de uma neurose histérica, aqui, né, situada a melancolia como um tipo de neurose narcísica, né? Então, não é assim, né, de modo tão inusitado, mas é desse processo. Eu lhe fiz essa pergunta, semana passada eu conversando com uma psicóloga, e ela me falou: Fernando, eu fiz psicologia porque meus pais queriam, eles projetaram isso em mim, fazer psicologia. Eu disse: qual que você ama fazer? Pedagogia. Eu disse: pois então vá para pedagogia. Por isso que eu falei dessa fase, né? Ou seja, ela não quis frustrar o sonho dos pais, que você já explicou muito bem com relação a esse ideal, nessa idealização do eu. Ou seja, ela falou: eu não queria fazer o curso de psicologia, mas para realizar o sonho dos meus pais eu fiz. O que você ama fazer? Pedagogia. Ela fez pedagogia, hoje está lecionando pedagogia, ela não atende. Por isso que eu fiz a pergunta. Isso a gente sempre passa de alguma forma e mais ou menos a gente sobrevive de alguma forma. Como eu falo, como o Carlos fala, mais ou menos sobrevive porque alguma coisa, né, algum pedaço da gente fica para trás, né? Que é disso que vamos dizer, nos estrutura, né? Que a gente paga algum certo preço de não viver mais sobre essa exigência do outro, né? E que, de alguma forma, tenta-se, através, né, das condições estruturais, fazer com que esse outro ou ele seja criticado, né? Ou que o outro nunca possa, de certa forma, faltar nada dele, porque isso diz respeito a gente, ou que esse outro é totalmente invasivo, né? Que nunca se houve uma desligação, algo que fosse se desligar dele, né? Então, exigências, né, dos pais e tudo mais, sempre tem, né? Sempre tem aqueles pais que falam assim: eu nunca vou ver meu filho como uma pessoa diferente do que ele foi quando criança, né? Sempre vai ser um menino para mim, uma menina e tudo mais. Bom, os pais que têm essa dificuldade de lidar com o próprio narcisismo, né? Os pais falam assim: filho meu não precisa disso porque
quando eu fui da idade dele, eu nunca precisei dessas coisas, de estudar em tal lugar, de ter certas coisas, e ele também não vai precisar. Novamente, é o narcisismo dos pais, né, direcionando nessa relação de poder também que acontece, né? E aí cada um das pessoas vai responder também perante a isso, porque abrir mão, né, de não fazer fracassar novamente o narcisismo paterno é se encontrar num lugar narcisista, né? Eu estou sendo algo para alguém, mas que não quer dizer que isso não possa ser um tipo de sofrimento para a pessoa. Então, olha só como questões de emoções inconscientes definindo, né, as escolhas e as decisões dos sujeitos. Alguém deseja fazer mais algum questionamento? Algum comentário? Boa noite. Boa noite. A parte que o Marcos comentou sobre o estado de mania, né? Que para a nossa sociedade capitalista isso é vantagem, então a pessoa acaba passando desapercebida, né? Porque ela está dando conta, ela está entregando resultados. E é interessante que, assim, quando a pessoa está no estado depressivo, ela pode procurar ajuda e ela pode ser afastada porque ela está com depressão, né? Já com ansiedade ou transtorno de ansiedade é muito mais difícil, né? Caracterizar que a pessoa realmente está impossibilitada de executar as atividades dela, né? Então, eu achei interessante essa fala mesmo, porque no caso do bipolar, a gente sabe que geralmente deu uma crise, já vai para a medicação, né? Hoje em dia está muito mais fácil. Mas eu imagino, né, pessoas que não têm recursos, ou não têm conhecimento, ou não buscam ajuda também. Aí ela está ali no pico da mania, né, tá agindo, tá fazendo, tá acontecendo, e tá tudo bem. Aí quando ela entra no pico da depressão, já aí as pessoas começam a ter um certo preconceito, né? E assim, isso que você citou sobre a medicalização, faz com que a gente também, né, possa entender como não só nesse momento de alta produtividade, né, que se exige, a pessoa vira à noite e tudo mais, mas como também a parte do consumo, né? Então, em estado de mania, há um certo perigo da pessoa fazer empréstimos, né, consignados, né, gastar esse dinheiro muito fácil, estourar cartão de crédito, então compra muito. Eu tive uma paciente que ela me contou que em um desses episódios, né, ela comprou 15 pares de sapatos, assim, as coisas mais ridículas que ela poderia ter comprado, né? Coisa assim que ela nunca usaria, mas ela achou lindo, maravilhoso na época, né? Com cores, tamanho de salto e tudo mais. E também com relação a envolvimentos amorosos, né? Ela falou que se via até em perigo depois que ela parava, né? Saía desse estado, se via em perigo, se envolvia com um homem casado, ia de uma cidade até a capital, né? Mora no interior, para se encontrar com pessoas assim que ela mal viu, né? E é interessante que a personagem ela fala assim, não quero saber do Tinder, né? Que é essa coisa assim muito fugaz da imagem, né? Da match e tal, tudo mais. Ela fala que não queria isso, que é uma coisa assim, com relação que ela possa descrever um pouco mais, que ela possa falar mais um pouco dela, mas que ela possa conversar mais com alguém. Então, é nesse estado de condição, né? Onde que a pessoa ela é muito propícia a servir a esses mandamentos de consumo, né? Seja consumo de objetos, consumo de pessoas, de relações e tudo mais, além da produtividade, né? A medicalização, então, é excelente, né? Porque esse autoconsumo, né, que se tem, né, tanto dos estabilizadores de humor, né, quanto a própria condição de consumo de literaturas, né, de tratamentos, onde que vai, de certa forma, tentar conformar a pessoa ao seu sintoma, né, que não vai fazer necessariamente que a pessoa venha fazer como a nossa protagonista, né,
ela venha questionar e venha se organizar em torno disso. Entendi. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, não sei se você tem esse comparativo, mas a diferença da bipolaridade com o borderline, que quando ela começa falando lá e aquelas atitudes dela bem, como que se fala, bem acentuadas, né? Aí, a princípio, dá a impressão de borderline, né? Porque eu não sei se é a questão do período que fica entre os picos, entre os polos, não sei se você sabe me informar. Então, eu creio assim que o que possa ser algo que a gente pode analisar, né, de característico é a condição do eu também no borderline, né? Por quê? No borderline há essa sensação de vazio permanente, né? Essa condição onde que ela precisa infligir no corpo algum tipo de dor para saber se está ali mesmo, né? Há um apagamento desse eu. E como nós vimos aqui na melancolia, esse eu ele é infligido porque ele faz autorrecriminações, né? Então, esse movimento libidinal, né, onde que faz essa atração do objeto e identificação com esse objeto, no borderline a gente não vai encontrar identificação. E esse que é o problema, parece que a pessoa não é nada. Entendi. Muito obrigada. É interessante que a coisa bipolar no borderline é fichinha, né? É uma coisa muito fraquinha, porque a gente não vai encontrar essa bipolaridade expansiva, evidente, ampla, dominadora no borderline. Então, muito legal a fala do Marcos aí, né? Na coisa border aí, a gente vai perceber essa relação com o vazio permanente. Já no bipolar, tem uma compensação, a oscilação, né? A oscilação, não há uma permanência. Em um momento... Há essa possibilidade de superinvestimento do eu, né? Ele se sobressai sobre os objetos. Isso. Em um momento vem a mania, em outro momento vem a depressão. Então, oscila, né? Já na questão do borderline, a coisa pega, né? Ok. Então, eu passo agora a fala para o Lázaro. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez ao Marco. Marco, mais uma vez, muito obrigado, viu? Certo. Muito obrigado. Eu que agradeço mesmo. mais uma vez. Eu queria fazer Tamo só uma junto pergunta ainda para o Marcos. Marcos, assim, no caso aí da melancolia, como seria o direcionamento do trabalho analítico? Seria no caso de levar o paciente a sair dessa posição de identificação? Bom, toda a clínica psicanalítica se trata desse movimento de desidentificação e identificação, né? Isso é próprio da clínica psicanalítica, né? No caso do paciente, né, da pessoa que venha procurar esse atendimento, é bem característico ele estar ou nesse momento de transição, né, de um para o outro, ou está em estado de mania, né? Onde que ele tem essa condição de ter esse investimento, né? De repente, creio que uma primeira condição do analista é conseguir manejar transferencialmente, principalmente nesse momento em que ele está depressivo, onde que ele desinteressa totalmente, né, sobre os objetos, mas que tem alguma coisa ali no analista que faz com que ele ainda vá falar sobre esse momento que ele está assim, no fundo do poço, né? De repente, alguns recursos, né, de atendimento online, por ligação, onde que possa ter esse investimento, né, do analisando nessas mudanças em que ele vai estar passando, né? Dele poder dizer um pouco, né, sobre essas recriminações, de que ele fala dele, mas que, de alguma forma, ele possa direcionar isso a outras coisas, né? Ele possa estar podendo dizer e reclamar, né, vamos dizer assim, de outras coisas que acontecem na vida dele.
Então, não se trata necessariamente da gente pensar qual que é a atitude que a pessoa tem que ter diante da doença, mas a gente conseguir organizar, de alguma forma, esses investimentos libidinais que a pessoa tem, né? Com os recursos e os objetos que nós podemos. Não se trata, né, de alguma forma, de fazer algum tipo de relação a um ponto traumático, né? De resgatar algo que, né, está ali recalcado, algo do tipo. Não, de repente, não seria isso, né? Como a clínica mesmo já mudou muito com relação a isso. O Freud acreditava que, de um certo momento, a psicanálise serviria para poder resgatar todos aqueles elementos recalcados, né, que pudessem vir à tona. Bom, a clínica não se faz dessa forma, né? Mas sim desse remanejamento, né, dos investimentos que a pessoa possa ter. Ok, obrigada. Gente, nós vamos terminar, né? Poderíamos passar aqui a noite inteira, seria muito legal. A gente quer agradecer ao Marcos, aceito aí o convite, o Augusto, obrigado pela intermediação, né? E muito legal sua fala, com muita propriedade, viu, Marcos? Com certeza, a partir da película, que traz uma realidade da coisa do bipolar, este encontro ele veio clarear bastante aí a nossa mente, o nosso entendimento e o olhar clínico, né? Essa última fala da Ana Cleia, que ela te lança uma pergunta e a colocação que você faz é muito legal para a escuta, né? Para a prática da clínica, onde o psicanalista, no manejo da análise e da transferência, ele tem que procurar realmente trabalhar esse investimento libidinal do objeto, tão dominador, né? Tão potencializador que o paciente traz para a clínica. Então, Marcos, nossa gratidão, nosso muito obrigado, tá bom? O ano que vem está chegando, a gente espera que você volte outras vezes, né? O Augusto está aí com a gente. E obrigado, tá bom, Marcos? Augusto, companheiro, muito bom você ter fisgado aí o Marcos, né? E trouxe aqui para a gente hoje. E cada participante aí do nosso encontro, a gente não vai citar aí o nome de vocês, mas nossa gratidão, nosso muito obrigado. Estamos encerrando aí 2021, 2022. A gente vem com uma esperança, com uma perspectiva de que o pós-pandêmico, né, venha trazer reverberações aí de muitas promessas, muitos êxitos, porque a gente tem que, de alguma forma, reagir, não é isso? Não podemos permanecer dentro da pandemia. Então, o que a realidade pós-pandêmica vem a nos oferecer? E aí a gente vai abrir em 2022 muitos diálogos, não é isso? Muitas formas de estar pensando aqui na Escola Freudiana Seção Teresina, dentro dos nossos eventos, sobre esse retorno. Então, olha, obrigado a todos, ok? E nós vamos fazer o encerramento aí do nosso Cine Psicanálise. Como eu disse, nós vamos editar esse material e vamos fazer depois a postagem lá no canal do YouTube da Escola Freudiana. Como acessar o canal? É só você ir na nossa bio, escolafreudianadeteresina.com.br. Entrando lá na bio, você vai ver, lá na parte superior, você vai ver o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso YouTube. Clicando ali, você vai ter acesso a esse material de hoje. Eu acredito que até domingo a gente já vai estar colocando esse material lá no YouTube. Marcos, quer dar aí a última palavra? Eu convido a todos, né, tá vendo os outros episódios, né, da série, muito bom, né? Deixa aqui uma referência, essa tradução do Luto e Melancolia aqui, né, que tem a participação da Maria Rita Kel, né, muito interessante. E esse livro aqui da minha primeira orientadora do mestrado, né, eu tive algumas mudanças, da
a Ana Cleide Guedes Moreira, né? Muito interessante sobre a clínica da melancolia, e aqui ela vai falar sobre HIV também, que é onde que ela trabalhou, no Hospital Universitário Barros Barreto, aqui de Belém, né? Muito interessante essa relação da melancolia e as questões orgânicas também, né? E do mais, fiquei assim, muito feliz pelo convite, né? Eu tive que me preparar aqui do jeito que eu podia, claro, né? A gente fica pensando em outras coisas que poderiam ser ditas, mas eu espero, em algum outro momento, né, poder responder outras coisas, né, que possam vir. Estou sempre disponível. Ok. Pessoal, uma boa noite, tá bom? Bom descanso e obrigado pela presença de todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.